Com alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, novamente com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus, os passos. Novamente aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primeiro. Alguns, às vezes, me corrigem, dizem, não, Padre Pedro, é Primer. Não, eu falei no início, alguma vez Primer, aí me corrigiram, a própria direção da TV, é Primer, nome espanhol, então continuemos sempre como Primer. Então, diretamente aqui no estúdio da TV Primer, também conhecida como TV São José, nossa saudação a todas e todos que nesse momento estão em sintonia conosco, quando levamos com muita alegria sempre mensagem de vida, de fé, de vida, de esperança e de otimismo. Eu gosto dessa palavra otimismo. Sou psicólogo e parapsicólogo, e quantas pessoas já me disseram, já falaram comigo, Padre, eu gosto, o senhor sempre leva a nossa vida num sentido otimismo. Claro, lemos claramente na palavra de Deus, onde Cristo Jesus diz, sede alegres na vida. E sede alegres e orai sempre. Por que muitas pessoas são tão tristes? Às vezes eu começo a fixar um pouco caminhando ali no calçadão, na Rua Filipe, às vezes eu olho um pouco o rosto de certas pessoas. Umas pessoas são alegres, um sorriso, porque o coração está alegre, está na amizade com Deus, é uma pessoa otimista, mas se alguns têm assim, um rosto tenso, um rosto com uma cambuça, um rosto triste, um rosto tenso, toda uma problemática que está dentro da pessoa. Eu tenho pena das pessoas, até eu rezo para essas pessoas, e para que Deus dê um otimismo para a pessoa. E quantas pessoas que infelizmente são pessoas doentias, porque sempre estão tristes, sempre são pessimistas, nunca sabem aceitar a vida, nunca olham um pouquinho ao seu derredor. Quantas pessoas que estão mais pobres, estão às vezes sem um braço, às vezes sem uma perna, às vezes com problemas sérios na sua saúde. Ainda ontem, domingo, eu soube ainda de um padre, por exemplo, que tem uns 3 padres bastante enfermos, mas um padre que é professor, foi professor, tem 2 ou 3 doutorados, com grande capacidade, e eu até disse, mas esse padre parece que tem 65 anos, e o arcebispo me dizia, não, o Padre Pedro tem 74, mas estava bem conservado. E agora, então, uma enfermidade assim bastante grave, o CA, o câncer. E quantas pessoas que de repente ficam surpresas por causa da doença. Mas esse padre era assim, um padre alegre, mas o CA, o câncer, pode atingir a qualquer pessoa, mas muitas pessoas também são atingidas por enfermidades as mais diversas, porque sempre estão descontentes. Então a doença psíquica, a doença psicológica, e que leva para a depressão maior ou menor. Desculpe se eu estou falando isso, mas é que eu quero ver as pessoas como Cristo Jesus, quero ver sempre as pessoas alegres, com saúde. Agora, é claro, mas também quantas pessoas abusam da saúde. Ontem, por exemplo, foi o Dia Nacional da Saúde e também da Vigilância Sanitária, onde as autoridades têm também a sua responsabilidade. Quantos prefeitos, por exemplo, e governadores do Brasil estão lutando para sempre mais termos também uma vigilância sanitária maravilhosa, mas
Quantas pessoas, eu posso falar isso porque estive tantos anos no hospital, quantas pessoas nos hospitais doentes, tudo isso, porque os médicos estão até apavorados. Atualmente, por exemplo, quantas UTIs, quantos hospitais aqui da Grande Florianópolis, e mesmo acontece em outros lugares, nunca se vacinaram, por uma razão ou por outra, quando a vacina foi descoberta por pessoas que durante anos e anos investigaram e descobriram, e com as luzes, sem dúvida, de Deus e do Espírito Santo, mas as pessoas se omitem, pais se omitem de vacinar a criança, por exemplo. Então, quantas mortes? Eu acompanho mais ou menos pelo jornal ND, os hospitais que poderiam estar com mais capacidade para outras pessoas, mais pessoas que... E também quantas outras que... doenças sexualmente transmissíveis, quantas pessoas aidéticas, quantas pessoas já morreram? Aliás, eu vou ver se eu trago aqui alguns dados, eu não gosto muito de trazer, mas quantos jovens, e às vezes até pessoas casadas, e pior ainda, eu sei de casos de mulheres que morreram por culpa do marido, e diante de Deus, como é que essa pessoa vai se virar? Ele foi o causador da enfermidade da mulher, com sofrimentos de AIDS, por exemplo. Bem, aí às vezes eu fico triste vendo pessoas que não cuidam da própria saúde. E a gente tem que rezar também, pedir, recebereis. Mateus capítulo 7, eu falei terça-feira passada sobre isso também. São Mateus, pedir, recebereis. Bem, está bem claro na Bíblia. Mas se a pessoa nunca lê a Bíblia, se a pessoa nunca reza, se a pessoa não ama a Deus nessa vida, puxa, Deus é tão bacana e tal, né? Aliás, eu vou ler aqui, ou rezar aqui, já que veio esse pensamento, o Salmo, por exemplo, 14, veja só. Vós sois, ó Deus, a vossa mão, aliás, vós abris a vossa mão, e saciais os vossos filhos. Nós somos os filhos de Deus, então Deus abre a mão para todos nós, para o nosso bem. Nos deu, o que é abrir a mão? É dar juízo para a pessoa. Nós temos a faculdade de saber o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. E veja só esse salmo, como diz: misericórdia e piedade ao Senhor Deus. Ele é amor, é paciência e é compaixão. O Senhor Deus é muito bom para com todos. E será que todos os seres humanos são bons para com Deus? Quem anda no pecado, quem anda nas trevas, quem abraça o demônio, por exemplo, andando pelo caminho errado, não é bom para com Deus. Agora, Deus continua sempre sendo bom para nós. E veja como continua. A ternura de Deus abraça toda a criatura. Deus quer o bem de todos. Eu não faço distinção de pessoas, diz Cristo Jesus, o mesmo é Deus. Também não faz distinção. Mas também, da nossa parte, eu tenho dito às vezes, pode ser o melhor professor, e como as professoras e professores lutam, se esforçam, preparam bem a aula, e correm de uma escola, de um colégio para outro, para ganhar um pouquinho de dinheiro, porque nem sempre o saláriozinho de um colégio nem dá, faz todo aquele sacrifício, e corrigindo, passando madrugadas. Eu sei porque fui professor, e muitos anos, uns 30 anos, tal, né? E, então, continua aqui, veja bem. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam. Claro, nós olhamos com confiança para Deus, mas se há pessoas que desprezam Deus, sendo relaxadas, se não rezam,
não fazem meditação, não rezam o terço, e nem vão à missa, que é a oração das orações, porque Cristo Jesus está ali rezando conosco, se oferecendo conosco para Deus, pedindo a Deus por nós na Santa Missa. Quantas pessoas relaxam a Santa Missa. Depois, quando chega no final da vida, pois pé de Pedro, eu não fui muito bom para Deus, e agora como é que vai ser na eternidade? Eu vi muita gente chorar. Eu vi coisas já na minha vida. Eu rezo por essas pessoas. Mas as pessoas têm que também rezar. As pessoas têm que se voltar para Deus. Claro, tem muitas pessoas que despertam, que se voltam para Deus já numa idadezinha mais avançada. Mas outras pessoas vão dizer, não, eu estou só com 40 anos, estou só com 50 anos. Quando eu fizer 60 e poucos anos, quando eu fizer 70, aí eu vou voltar mais para Deus. E de repente, pof, no desastre ou no infarto e morreu. Desculpa, não estou bravo não, mas eu quero o bem de todas as pessoas. Como vocês que estão em sintonia conosco, sempre procuraram fazer o bem. Meus parabéns para todos. E Cristo Jesus parabeniza vocês. Mas continuemos aqui, olha assim. Todos os olhos, ó Senhor Deus, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento corporal, mas também o alimento espiritual. A graça de Deus está ali. A Bíblia Sagrada está aí. Você tem também fazer a sua parte, como disse antes, para ser melhor professor, mas se o aluno não se interessa, se o aluno fica dormindo, se o aluno gazeia a aula e tal, aí ontem uma pessoa, uma avó, minha neta não foi na aula porque ela é meio cansada, uma bobagem. Ora essa, quantas pessoas que levantam de manhã cansadíssimas porque passaram 3, 4 horas só dormindo à noite, cuidando da criança, ou lavando roupa, ou fazendo comida para levar junto, o marido leva junto, e vão para a aula, ou o filho meio doente. Eu sei de pessoas que chegavam na aula bem gripados, bem doentes, mas deixemos para lá. Eu tenho uma experiência de vida já com meus 91 anos e meio, mas deixa para lá. Eu sempre agradeço a Deus a minha vida. Veja no tempo certo o alimento corporal e espiritual. Vós sois a vossa mão prodigamente, favoravelmente, e saciais todo ser vivo com fartura intelectual, fartura de inteligência, fartura também no alimento. E quantas pessoas têm o alimento em fartura, alimento espiritual e corporal, e não se lembram de agradecer a Deus. Interessante, né? Mas Deus continua favorecendo, porque Deus não quer a morte de ninguém, mas quer que viva. Nós lemos claramente São João, capítulo 10, versículo 10, Deus e Cristo Jesus é o bom pastor. E veja que é justo o Senhor Deus em seus caminhos, é santo em toda a obra que Ele faz. Veja só, Ele está perto da pessoa que o invoca, que reza, Ele está perto. Mesmo quando todas as pessoas abandonam, você mesmo, melhor amigo, Cristo nos diz, eu estou com você. Não desanime na vida de todo aquele Deus invoca, de todo aquele que o invoca fielmente. Então, vemos a palavra de Deus vem ao nosso encontro. Agora, nós também devemos fazer a nossa parte, claro. Então, nós estamos no mês vocacional, tem uma oração muito bonita que o Papa São Paulo VI, santo homem, muito inteligente, foi que continuou o Concílio Vaticano II, o Papa São João
23, iniciou o Concílio Vaticano II, lá em 1962. E agora o Paulo VI, com a sua capacidade, coordenou o Concílio Vaticano II. E veja que oração bonita que ele coloca para nós sobre os sacerdotes, sobre os candidatos, pedindo que o Espírito Santo, que Jesus Cristo continue a caminhar em nosso meio, convidando aquele jovem, convidando aquele adolescente para estudar, para ser um ministro de Deus. Olha, eu graças a Deus, eu nunca me senti assim triste, desanimado por ser padre. Pelo contrário, eu me sinto muito feliz. Eu tenho dito mais de uma vez, se eu tivesse casado, não é que eu não tive chance. Quanta moça. Tinha moça que dizia, alguns diziam, até meu mano disse, Gonçalo, você é muito mais bonito do que eu. Eu vi moças uma vez dizendo para mim, um moço que era um ano e meio, dois anos mais velho que eu, que já está no céu, maravilhoso. O nome Eleutério, nós chamávamos ele Bubi. Bem, mas moças, pois é, tão bonito aquele moço, nunca me considerei bonito. Agradeci a Deus pela vida, pela saúde, pela graça, pela vocação sacerdotal. Quantas vezes eu agradeço. E digo para Deus, digo para Jesus Cristo, sumo eterno sacerdote, se você quiser que eu fique vivendo mais anos, está muito bem. Eu estou preparado, tanto quanto possível, quando toda pessoa devia sempre estar preparada. Aliás, Cristo diz, estai preparados, porque não sabeis o dia nem a hora em que eu direi, basta a tua vida. E quantas pessoas, como disse antes, quantas pessoas, não, quando eu tiver 60 anos, quando eu tiver 70 anos, aí eu vou voltar para Cristo, ali eu vou viver aquilo que eu vivi até 12, 13 anos, quando fiz a primeira Eucaristia, quando fui confirmado, como eu vivia feliz. Claro, quem gosta da escuridão, quem gosta das trevas. Qual é a mãe, qual é o pai que deixa uma adolescente de 14 anos, mesmo uma mocinha e tal, né? Andar de noite para lá e para cá, ainda mais quando apaga a luz na cidade. Aliás, hoje eu dei uma olhadinha rápida no jornal ND, nesse mês passado ali, tantos feminicídios, 33, quando me consta ali, feminicídio, pessoas, e quase todos foram mortos por pessoas próximas, por companheiros, por próprio marido. E às vezes eu tenho dito, como é possível uma pessoa trucidar, matar, esfaquear uma pessoa que antes dizia, meu Deus, bobalhão, meu Deus, quanto eu te amo. E agora, simplesmente pegar um punhal ou sufocá-la. Bem, vamos parar. Desculpa essas digressões que o Padre Pedro faz. Mas é que a minha vida, eu tenho tanta experiência na vida de tanta maldade, mas também de tanta bondade. Vocês, por exemplo, estão em sintonia conosco sempre. Quantos anos já? Bem, mas aqui então, veja bem, oração pelas vocações, para que o Espírito Santo ilumine sempre mais jovens, mais adolescentes, mas depende da pessoa. Deus dá a sua parte. Deus talentos, Deus capacidade, Deus aptidões e tal, mas depende da pessoa. A pessoa quer ser feliz. Se a pessoa segue a vocação para a qual Deus dá as qualidades, a pessoa se realiza, a pessoa se sente feliz e trabalha com vontade e vai amontoando graças e bênçãos, o lumen gloriae da eternidade. Veja que oração. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, Cristo Jesus que chamou os 12, continuai, agora vem, continuai, ó Jesus, ó Divino Espírito Santo, pelos nossos caminhos,
pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e colégios. Continuai a repetir o convite a muitos de nossos adolescentes e jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, para que possam dizer o sim. Adolescentes e jovens, mas também é bom que os pais se lembrem de rezar. Na terça-feira passada eu falei que os pais, os avós e bisavós devem procurar rezar para que o Espírito Santo toque o coração da pessoa. Isso é importante, né? Então, continuai a repetir o convite a muitos adolescentes e jovens. A coragem, dai coragem às pessoas convidadas, aos jovens e adolescentes. Dai força para que vocês sejam fiéis como apóstolos, como mensageiros do bem. Fiéis como apóstolos leigos, propagar o nome de Cristo. Tem pessoas que foram batizadas, mas simplesmente se acomodam. O máximo que faz, às vezes, é ir à missa. Mas não convida outra pessoa. Venha, veja outras religiões. Alguns dizem, Padre Pedro, mas eu tenho lá um funcionário, minha colega, mas é até chata aquela mulher, é chata aquele homem, mas só fala e vem. Mas depois eu fui saber que é uma fofoqueira de primeira, tá numa religião. A fofoqueira existe em toda parte, depende também de nós. Está na Bíblia Sagrada, cuidai com a língua. É um pequeno instrumentozinho. Ai, mas se não for dominado, faz um grande bem. Quantas famílias desunidas por causa de uma fofoca, às vezes, que às vezes é uma calúnia, e desune toda a família, infelizmente. Não é essa a vontade de Cristo. Leia a Bíblia, como nós devemos cuidar da nossa língua. Bem, eu não gosto porque senão veja, dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vocês sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, como padres, como bispos, como religiosos e religiosos, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Quanto é importante termos sempre mais sacerdotes, médicos espirituais, mas depende muito da nossa oração. Veja que eu vou agora ler aqui uma reflexão exatamente de um jornalista. Nós sabemos que os jornalistas maravilhosos, inteligentes, testemunham a verdade, como diz o Papa. O Papa, para mais de 6.000 jornalistas, o Papa agora que assumiu, que faz 1 ano e meio, 2 anos, o Papa Leão XIV disse, os jornalistas, vocês podem continuar, devem continuar a dizer a verdade. Todos nós sempre devemos dizer. Veja aqui, olha, vê, uma reflexão sobre o padre, a reflexão de um jornalista. Padre, tu caminhas e nos teus passos há milhares de pessoas que caminham contigo. E olhas, veja o que a reflexão do olhas, e no teu olhar muitos encontram a alegria de viver. Continua, sofres, e no teu sofrimento, Padre, redimes um homem caído que ninguém o ajudou, ou poucos o ajudaram. Choras, Padre, e no teu choro há muitos que pensam em ti. No teu sofrimento, muitas vezes caluniado e mal falado. Calas, e no teu calar há uma doçura sem fim. Sorris,
e no teu sorriso há corações que se encontram. Falas, e no teu falar, o que é que acontece? Nas tuas palavras, o homem encontra aquele algo diferente que procura. Padre, eu rezo por ti. Não desfaleças no caminho, por mais árdua que seja a tua tarefa. Continuando, porque se não estenderes a mão, muitos poderão definhar, poderão esmorecer na sua caminhada por esta vida rumo à eternidade. Há muitos esperando por ti, por teu amor, por tuas preces, tuas orações, por tua serenidade, tua paciência, por tua generosidade, por tua paz. Eu sei que tu podes dar Cristo ao mundo. Confio em ti. Sei que há pedras nos caminhos e que precisas ultrapassar. Sei que há espinhos na caminhada que ferem e sangram teus pés. Sei que há vozes diferentes, dilacerantes, que procuram massacrar a tua vida. E continua esse jornalista dizendo: sei que há flechas que voam para escravizar a tua vida e a tua própria morte. Sei que há gente torcendo para que jogues fora a aliança que fizeste um dia com o Senhor Jesus, sumo eterno sacerdote. Mas eu te quero, Padre, para sempre. Quero que sejas meu pai, meu irmão, meu amigo, meu conselheiro, meu confessor, alguém que reza por mim. Tu és aquele a quem a qualquer hora eu posso recorrer e confiar. E continua ainda falando: Padre, tu que és aquela a escada para mim. Ajuda-me a viver o Evangelho de Cristo Jesus. Tu que és ponte, ajuda-me a unir os homens entre si. Tu que és luz, ilumina aqueles que já não confiam em si mesmos. Padre, escuto um sorriso, um vozerio gritando por ti. Mesmo quando te atacam, nada mais pedem do que amor e compaixão. Por quem? Sei que incomodas a vida de muitas pessoas, mas quem incomoda pode salvar. Incomodas com a tua alegria, com a tua simplicidade, humildade, com a tua pureza, com a tua serenidade, com a tua amizade. Incomodas muito mais com o Cristo que vive em ti, porque o Cristo há de sempre incomodar. Obrigado, Padre, pelo que és e porque tens a coragem de dar Cristo Jesus a todas as pessoas. Eu também comunico que eu estou afastado do programa de rádio já há um mês, mas por quê? Porque a Rádio Guarujá, que eu levei a mensagem, a evangelização durante 52 anos, a rádio iniciou em 1946, mas infelizmente agora deu término, mas surgiu uma nova rádio chamada, quando me consta, Rádio Catarinense. Estou tentando ter lá um programa. Por enquanto ainda não conseguimos. Estamos rezando ao Divino Espírito Santo para que isso aconteça. Mas eu continuo sempre nessa programação
pela TV Primeiro. A todas e todos saúde, alegria, felicidades, com as mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, e especialmente a nossa prece, a bênção de Deus em favor das pessoas enfermas, a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Voltaremos na próxima terça-feira, das 15 às 15h30, se Deus quiser. Tome essa água com muita fé.